O jogo funciona da seguinte forma: os patinhos vão ficar passando e cada um deles representa uma pergunta. Por exemplo, eu vou clicar no número 5 e vou ser direcionado para a pergunta 5. Aí você vai perguntar para o jogador e clicar na ampulheta para disparar o cronômetro. Assim que o tempo terminar, você vai marcar a alternativa que o jogador escolheu. Caso tenha marcado errado, basta clicar na borracha para corrigir e marcar a certa que ele escolheu. E para saber se a resposta está certa, é só clicar nesse sinal de positivo que irá indicar a resposta certa. E para voltar ao slide inicial, basta clicar na portinha. Como a pergunta 5 já foi respondida, basta marcar o patinho que está aqui na lateral, mostrando que ela não poderá mais ser escolhida. E caso tenha clicado em algum errado, é só clicar na borrachinha para corrigir. Os patinhos sempre vão ficar passando. Aí basta clicar neles para ser direcionado para a pergunta. É bem fácil de jogar. Uma informação importante antes de começar o passo a passo. Para que o jogo funcione perfeitamente, é preciso ir na guia Transições e deixar essas duas opções desmarcadas. A primeira é ao clicar com o mouse e a outra é ao após, aí coloco segundos. Mas essas duas opções precisam estar desmarcadas, porque senão o slide fica passando um para o outro. Primeiramente, é preciso montar o cenário. Aí, a escolha é de cada um de vocês, como vai ser feita. Eu vou mostrar como que eu fiz o meu. Eu coloquei desenhos de madeira, depois coloquei GIF de água, fundo e um toldo. E também um botãozinho que eu coloquei com a borrachinha. Depois, eu coloquei animações nos patinhos. Dessa forma. Eu marquei os patinhos, no caso aqui 1 e 2. Fui na guia Animações e coloquei a animação de saída. Depois fui em painel de animação, cliquei na setinha preta aqui do lado, opções do efeito, e coloquei intervalo com anterior e repeti até o fim do slide. E a duração coloquei de 15 segundos. Todos os patinhos ficaram com essa formatação, só que sempre os de trás eu fui colocando com atraso. Por exemplo, o 1 e o 2 ficou sem nenhum tipo de atraso, mas o 3 e o 4 eu coloquei atraso de 3 segundos, para poder ficar desta forma, e não ir todos juntos. Para esconder os patinhos que estão aqui nas laterais, eu usei um retângulo da mesma cor do fundo. Só um minuto que eu vou mostrar para vocês. Aqui. Mas antes de colocar esse retângulo, aqui nas laterais cobrindo os patinhos, foi preciso colocar hiperlink nos patinhos para poder direcionar para o slide de perguntas. No caso, fiz da seguinte forma: cliquei no patinho, cliquei com o botão direito e adicionar hiperlink. Aí você vai vir colocar neste documento e escolher o slide que representa a pergunta. Por exemplo, como eu cliquei no patinho 1, eu tenho que direcionar para o slide que tem a pergunta 1. É muito simples. No caso aqui, eu agrupei o patim com um número. Mas se você achar algum que já tenha um número adicionado, fica mais fácil. Aí ficou dessa forma, depois que eu coloquei os retângulos nas laterais. Os patinhos ficam parecendo que eles estão sumindo, dando a volta aqui na barraquinha. Agora, eu vou ensinar como colocar esta animação, que é para marcar as perguntas que já foram respondidas. Primeiro, você vai colocar os desenhos nas laterais e baixar a imagem, no caso eu baixei de X. Você vai clicar nela, vai na guia Animações e colocar a animação de aparecer. E vai em formatar, disparar ao clicar em.
No caso aqui, eu estou fazendo do primeiro, vai ser disparado quando eu clicar no patinho com o número 1. E vai ficar da seguinte forma. E para fazer ele sumir, caso eu tenha marcado errado, eu vou colocar, a animação também é bem simples. Vou marcar o X, vou vir em adicionar mais animação e colocar a animação de saída esmaecer. Aí depois é só ir em formatar, disparar e ao clicar em. E ao invés de colocar no patinho, eu vou colocar nesse desenho que é uma borrachinha. Porque sempre que eu clicar nele, o X vai sumir. Aí vai ficar da seguinte forma. Eu marquei ele, mas caso não tenha sido eu que eu queria marcar, é só eu clicar na borrachinha que ele vai sumir. Agora vou mostrar como criei o slide de perguntas. Primeiro, eu criei caixas de textos para digitar as perguntas e as alternativas, uma para cada uma delas. Depois, eu criei outros retângulos, deixando um pouco transparente para indicar a alternativa que o jogador escolheu e para indicar a resposta certa. Em seguida, eu criei o cronômetro, que foi uma imagem de um retângulo com um GIF de uma água. Depois eu coloquei o patinho. Em seguida eu criei os botões, o para indicar a resposta certa, o para corrigir as alternativas, caso o jogador queira mudar, um para poder voltar ao slide inicial e o outro, que é da ampulheta, para acionar o cronômetro. E depois eu só criei um fundo animado para poder dar destaque no slide. E para colocar animações foi bem simples. Primeiro vou ensinar como marcar a alternativa que o jogador escolheu, que é o retângulo vermelho. Primeiro eu deixei ele um pouco mais claro, indo na guia formatar. Só um minuto que está carregando um pouco. Depois fui em preenchimento da forma. Mais cores de preenchimento e aumentei a transparência. Depois, a animação de todos eles foi bem simples. Eu cliquei nele, fui em animações e coloquei a animação de saída, de entrada, esmaecer. Em seguida, eu fui na guia formatar e coloquei o disparo ao clicar em, no caso que como eu estou fazendo da alternativa A, ao clicar, disparar ao clicar no retângulo da alternativa A, ficando da seguinte forma. Cliquei nele, ele vai aparecer. E para poder fazer ele sumir, caso o jogador queira trocar a opção, eu fui em marquei ele, adicionar mais animações e coloquei a animação de saída esmaecer. Só que ao invés de colocar o disparo no quadro no retângulo da alternativa A, eu coloquei para disparar ao clicar na borrachinha, ficando da seguinte forma. Cliquei nela, ele aparece, no retângulo A ele aparece. Clicando na borrachinha ele some. E o mesmo eu usei para as outras alternativas. A mesma coisa eu fiz com o retângulo, que vai indicar a alternativa correta. Só que eu cliquei nele, fui na guia animações e coloquei a animação de entrada e esmaecer. E o disparo eu coloquei para clicar ao clicar no botão que representa esse sinalzinho de verde aqui, que é para indicar a resposta correta, ficando da seguinte forma. Aí depois é só posicionar esse retângulo onde que estar a resposta correta, ficando da seguinte forma. O cronômetro, eu coloquei um patinho e fui na guia animações e coloquei animação linha. Depois eu vim em formatar, painel de animação e coloquei opções do efeito, intervalo, duração de 15 segundos e o disparo eu coloquei ao clicar nessa imagem que representa a ampulheta, ficando da seguinte forma. E por fim, para voltar ao slide inicial, eu cliquei no botãozinho que tem a portinha, cliquei com o botão direito e coloquei adicionar hiperlink, colocar neste documento
e cliquei para direcionar o primeiro slide, ficando da seguinte forma. No caso aqui não tem nada porque eu só estou fazendo o passo a passo. Mas é bem simples de montar o jogo, pessoal. Não tem erro nenhum.